Olá, meu nome é Felipe Sintra e esse é mais um vídeo do curso Construindo Aplicações Web com AMP. Para esse vídeo específico, a gente vai trabalhar com o componente AMP Lightbox. O AMP Lightbox, ele nos permite incluir Lightbox em nossas aplicações. Mas ele vai ter aí algumas particularidades que a gente precisa implementar. Então, nesse vídeo, a gente vai continuar trabalhando com nossa página de receita, né? A página da receita da caipirinha, criando a melhor caipirinha. E nela a gente vai incluir um recurso de adicionar informações extras a algumas palavras. Então, se eu quiser incluir uma descrição, por exemplo, sobre cana-de-açúcar, né? Explicar o que é uma cana-de-açúcar. A gente brasileiro sabe, mas vamos dizer, né, o conteúdo está em inglês e em alguns países cana-de-açúcar não é algo comum. Então, a gente inclui essa descrição. Então, para isso, a gente vai trabalhar com o AMP Lightbox, exibindo, né, escurecendo a tela e exibindo um texto com mais informações sobre aquele conteúdo. O uso de Lightbox pode ser para diversos recursos. Então, pode ser um alerta, um lembrete, avisar o usuário que a sessão expirou ou inúmeras ações, ok? Então, para isso, a gente vai dar uma olhada na documentação, ver como a gente trabalha e implementar esse componente em nossa aplicação. Então, agora a gente vai pular para o nosso código e vamos aí iniciar o nosso tutorial. Então, aqui eu tenho nossa aplicação, né? How to prepare the best caipirinha, ok? A gente está usando esse projeto em nosso curso. Se você quiser dar uma olhada, né, e acompanhar esses exercícios, esse código está dentro do meu GitHub, dentro do repositório The Best Caipirinha. Lá você vai encontrar todos os códigos separados por branch. Então, se você der uma olhada, a branch que a gente está trabalhando é a branch AMP Class 12. Ela é o ponto inicial. Se você quiser já ver o exercício pronto, você vai no AMP Class 12 final. Então lá você vai encontrar o exercício pronto, ok? Mas se você quiser acompanhar o vídeo desde o início e implementar as ações junto comigo, então você pode pegar a branch AMP Class 12, ok? Então vamos agora para o nosso código e iniciar a nossa aplicação. Primeiramente, dentro da documentação, AMP Lightbox, né? Ele tem uma descrição aqui do AMP Lightbox. Eu também fiz um post sobre esse componente. Se você quiser, né, ter mais informações sobre esse componente, você pode ir também no meu blog, que vai ter aí um post falando sobre o componente. Mas ele é um componente extended, então ele precisa do script. A gente vai incluir o script do AMP Lightbox. Feito isso, agora a gente vai incluir o nosso componente AMP Lightbox. Então, para isso, eu preciso saber onde é que eu quero incluir esse componente. Pode ser no topo do conteúdo, em qualquer lugar, mas esse Lightbox está relacionado a um bloco específico, que é a parte de introdução da caipirinha. Então, ao final da sessão, não precisa ser exatamente no final da sessão, mas só por uma questão de organização, eu vou incluir o AMP Lightbox. E o AMP Lightbox ele vai precisar ter um ID, né, que a gente vai referenciar esse ID para abrir ou fechar este Lightbox. Então aqui eu vou chamar Sugarcane Week, esse vai ser o ID do meu Lightbox. Outro parâmetro obrigatório vai ser o layout. Então o layout para o AMP Lightbox ele só aceita o No Display. O nosso AMP Lightbox ele precisa iniciar em modo No Display. E dentro do meu componente, eu vou incluir o código que eu quero exibir. Então, para isso, eu vou incluir a minha descrição. Então, essa descrição vai conter a seguinte estrutura. Então, eu vou só incluir aqui um pequeno texto explicando o que é cana-de-açúcar. Então, feito isso, o AMP Lightbox, né, incluir o AMP Lightbox com o ID e com a propriedade No Display, né, Layout No Display, incluir o conteúdo que eu quero exibir. Salvando, a gente volta para a nossa aplicação. Ele não está aparecendo em lugar nenhum. O próximo passo que a gente precisa fazer é incluir o botão que vai invocar, né, ou a ação que vai invocar esse Lightbox. Eu quero incluir aqui na palavra Sugarcane. Então, vou converter, né, esse texto, vou adicionar um botão só para a gente ter a possibilidade de chamar uma ação.
E nesse botão eu posso incluir, eu já tenho um estilo para links, então eu vou só adicionar o card, receipt card, link. Deixa eu ver só se o estilo vai funcionar. Salvando. Não funcionou. Não tem lugar nenhum. Vamos ver aqui. A gente tem o receipt card. Não temos o receipt card link, mas eu tenho esse estilo aqui salvo. Então só vou adicionar o estilo para o meu elemento com classe receipt card link. A estilização é bem simples. A gente só vai sinalizar, né? Não para ficar aquele botão básico lá. Só vou adicionar um background aqui. Não sou o melhor designer, só incluir essa ação. E a gente tem essa estilização para o Sugarcane. Então agora vamos aqui fechar esse estilo e vamos voltar para o nosso botão. Então o botão está lá. Agora a ação que a gente precisa incluir, né? Quando eu quero incluir um evento, eu incluo a propriedade on. Eu defino qual a ação que eu vou ficar ouvindo. Nesse caso vai ser a ação tap. E a ação tap ela vai invocar o elemento com ID Sugarcane Week. E eu posso tanto fazer um open, salvando. Quando eu clicar no Sugarcane, no topo aqui eu tenho o meu Lightbox. Porque a gente não tem um estilo específico para o Lightbox. Nesse caso, o componente Lightbox, uma decisão do AMP fica a critério do usuário fazer a estilização deste elemento. Então agora que a gente fez a chamada do Open, só um detalhe, para esse componente AMP Lightbox, o comportamento default, quando eu invoco ele, é o Open. Então nesse caso, por default ele vai ser invocado, eu não preciso especificar que eu quero abrir o meu componente. Então se eu simplesmente só invocar o ID na ação de tap, a gente tem a exibição do Lightbox no topo. O próximo passo agora é a gente incluir a estilização deste componente. O nosso foco não é ficar escrevendo aqui CSS. Eu já fiz uma estilização específica, então eu vou incluir esse estilo na tag do Style AMP Custom. Então lá depois do container eu vou incluir o class para o meu Lightbox. Então o que é que a gente tem aqui? Só comentando rapidamente. Eu faço o alinhamento do centro porque eu vou ter um display flex. Vou quebrar em colunas os meus componentes, então vai ter uma distribuição vertical. Todos os itens vão estar alinhados ao centro. Eu vou preencher toda a tela e ele vai ter um position absolute aí com uma transparência. Então o resultado disso, quando eu clicar no Sugarcane, a gente tem o nosso texto lá aparecendo com uma fonte de cor branca, o nosso background um pouco transparente. Se eu quiser mudar isso, eu simplesmente altero a opacidade aqui dentro da propriedade RGBA. Então abrindo novamente, eu tenho lá o meu Lightbox. Ações aqui, né? O que acontece? Quando eu abro o meu Lightbox, se eu clicar na parte preta, eu não consigo fechar, certo? Por padrão, para a gente sair de um componente Lightbox, eu preciso pressionar a tecla ESC. Se eu pressionar a tecla ESC, eu consigo fechar o nosso Lightbox. Mas essa ação, particularmente para mim, ela não é intuitiva, né? Nem todos os usuários vão prestar atenção e dizer, eu tenho que pressionar a tecla ESC. Então, para isso, eu posso incluir para o nosso usuário, dentro do nosso Lightbox, um botão de fechar. Dentro do nosso Lightbox, que eu vou incluir, é um botão. E esse botão, vou só aqui adicionar um texto close. E esse botão vai invocar o Sugarcane Week. Então, adicionando um evento. A ação de tap vai ser a ação ouvida. Quando o usuário realizar o tap no botão close, a gente vai chamar o evento de close. Necessariamente esses nomes não precisam ser iguais aqui, pode ser tipo fechar, certo? É só uma coincidência porque tá em inglês. Então quando o usuário pressionar o botão close, ele vai fechar o Week Sugarcane. Então agora, clicando no Sugarcane, a gente tem o botão de close aqui, cliquei, a gente fecha o nosso Lightbox. Se eu quiser incluir um estilo específico, eu já criei
um class para Lightbox Close. Então, adicionando esse estilo que vai acontecer quando eu abrir. No topo superior direito aqui, a gente tem o botão fechar. Então, o que a gente tem mais aí de ações, né? Então, a gente viu como adicionar uma ação para abrir o nosso componente e uma ação para fechar o nosso componente. A gente poderia também incluir a ação de fechar na parte preta, né? Então, se o usuário quiser clicar na parte preta lá, eu posso fechar o meu Lightbox. Também a gente tem um controle da animação. É uma propriedade que ela é opcional, mas a gente consegue aí controlar a animação de entrada do nosso Lightbox. Então, para isso, dentro do meu componente Lightbox, só quebrar a linha aqui, a gente consegue incluir uma propriedade chamada AnimateIn, e a propriedade AnimateIn, ela vai receber o comportamento default, comportamento padrão vai ser fade in, né? Então, fade in é o comportamento padrão, mas se eu quiser fazer algo diferente, a gente vai ter a fly in top. Então, ela vai fazer uma entrada do topo até a base. Então, se eu salvar aqui, a gente testar. Então, preste atenção que essa animação vai ser um pouco mais rápida, né? Quando eu clico no botão Sugarcane, o meu Lightbox ele vem do topo, quando eu fecho ele faz animação inversa, ok? Então essa é um tipo de animação. Se eu quiser fazer a animação inversa na entrada da base, vai ser o fly in button. Quando a gente salvar, quando eu clico, o meu Lightbox ele vem aí da base até o topo. Então essas são as 3 animações, né? Fade in, que é a default, fly in top e fly in button, ok? Então, esse vídeo a gente vai fechando por aqui, né? Se você ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, deixem seus comentários e também eu consigo ver conteúdos que são do interesse comum, tá? Quando eu comentei no vídeo anterior, a gente vai ver 2 vídeos sobre Lightbox e depois a gente vai ver aí, possivelmente, 2 vídeos como implementar uma PWA com AMP. Então, esse conteúdo já foi baseado no comentário de um assinante, né? Ele foi lá e perguntou, tem a possibilidade da gente criar AMPs e PWA junto? A resposta é sim, né? Então, a gente vai ver aí nos próximos vídeos essa aplicação. Então, é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que está deixando os comentários, compartilhando o conteúdo. Nesse ano, eu vou ter alguns eventos, vou ter algumas paradas aí que eu vou precisar viajar para palestrar. Próximo evento que eu estarei indo, eu vou fazer um AMP Workshop junto com o GDG Madrid. Depois eu vou viajar para Saragoça, que é um pouco próximo de Madrid, e vou participar do WordCamp Saragoça. Então lá eu vou estar fazendo uma talk sobre Machine Learning. Machine Learning foi um assunto que eu comecei a dar uma olhada aí no meio de 2019, né? Então fiz alguns experimentos, tem algumas talks utilizando Machine Learning que eu fiz no ano passado. E a ideia também é eu começar a falar sobre esse assunto. Eu não sou especialista, tem N profissionais aí capacitados para fazer isso, mas eu sou um curioso e também aí eu fico muito empolgado em trabalhar com esse assunto e eu acho que é uma oportunidade de a gente também aprender junto, ok? Então, fechando o vídeo agora, né? Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço e até logo.